Glória a Deus. Só dá uma alegria de comprar o Senhor? Amém. Aleluia. Tipo de alegria, né? Estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Pode abrir suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Alguém acompanha o sermão de Joselito ali, amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Glória. Aleluia. Amém? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel o deixaram. Então o teu conselho derrubaram, aleluia, e os teus altares o mataram, e matarão os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E lhe disse: sai para fora, e põe neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Porém, glória a Deus, face do Senhor. E porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um grande terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, ouviu o seu rosto, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se a porta da entrada da caverna. Eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Pode sentar, irmão, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Essa passagem é muito lida, muito de várias formas interpretadas, mas nós vemos que aqui o Senhor nos traz um entendimento também de ouvir a palavra do Senhor. Nós vemos que Elias, nessa época, era uma época tão que o povo estava, a idolatria estava predominante, aonde os reis que eram levantados para governar o teu povo, mas nós vemos que cada dia, cada ano, depois que se passava durante a divisão do reinado, e nós vemos que tudo se tornou, vamos dizer, só foi decadindo, foi caindo os reinos, o povo foi caindo à idolatria, e cada rei que se levantava para cuidar do teu povo, nós vemos que eles caíam na idolatria. Nós vemos que Elias, ali ele se encontrava naquela caverna,
mas tinha um propósito dele estar ali naquela caverna. Que Elias se encontrava na caverna fugindo de Jezabel. Jezabel era terrível. Nós vemos que lá no capítulo de 1 Reis, capítulo 16, 30 ao 33, fala que Acabe se junta e casa com Jezabel. E nisso que ele se casa com Jezabel, ela também traz toda a sua religião, a sua idolatria para dentro do reino de Israel, mais uma vez contaminando o reino de Israel, que já estava muito avançado os seus pecados. Mas nós vemos que quando ele se ajunta com Jezabel, e não somente isso, ele se curva a Baal, uma entidade onde eles respeitavam, onde eles falavam que era o Deus da chuva, o Deus do trovão, Deus da fertilidade. Eles traziam tudo aquilo que eles achavam que era de benefício de Baal. Mas nós vemos que Baal, ele servia, estudando lá qual eram as cerimônias que Baal fazia. Pessoas sacrificavam crianças, mulheres, pessoas para essa divindade. E isso, aos olhos do Senhor, ele vê que ali Acabe se une com essa mulher, ele traz uma irritação ao Senhor. E há mais ainda, como os outros reis que vieram anteriormente dele, que também eram reis que eram ímpios, mas era o povo de Israel, mas estava levando a idolatria. E nós vemos que Deus se irrita com aquilo novamente, a mais ainda, porque ele trouxe a levantar ali holocaustos, levantar altares para Baal. E nós vemos que Deus não se agradava daquilo. E como Jezabel era uma das mulheres mais perversas da Bíblia, que a Bíblia fala, pelo menos aos relatos até o entendimento, nós vemos que muitas mulheres se casaram com israelitas daquela época, porque ali, vamos dizer, já tudo podia. E nós vemos que elas casavam, mas elas não sabiam o Deus que os seus maridos serviam anteriormente, no passado, porque atualmente eles não estavam ali adorando mais a Deus. E nós vemos que elas não sabiam, mas eles sabiam o que elas adoravam e se uniam a essas pessoas. E aonde o reino a cada dia ia se deteriorando, só caindo diante da idolatria, diante da perversidade. E nós vemos que esta mulher, ela lutou, ela foi uma das mulheres mais perseverantes, que ela lutou para que Israel viesse a cair, para que o povo, aqueles que foram levantados por Deus, fossem todos aniquilados, fossem todos derrubados, inclusive a Elias, que é onde ela chegou a intimidar com o seu poder, para vocês verem o quanto poder dessa mulher tinha. Nós vemos que como ela chegou, ela se casa com Acabe, ela achando que, porque ela era rainha, ela poderia ter tudo que ela quisesse, fazer do jeito que ela quisesse, e a hora que ela quisesse. Mas nós vemos que quando o rei era levantado, era para cuidar do povo. Essa é o propósito dos reis da época. Mas nós vemos que isso se tornou mais desafiador,
Por quê? Porque estava sendo difícil as pessoas adorarem a Deus. Nós vemos que essa época era uma época de idolatria, estava extrema. Porque se os reis são os governantes estão na idolatria, você imagina as pessoas que estavam ali de submissos a eles, porque eram ordens, eles levantavam. Nós vemos aqui que Acabe levanta altar a Baal. E nisso o povo já estava fraco ali e começam a adorar a Baal. Mas Deus, Ele sempre tem um plano na nossa vida, Ele tem um plano nas nossas vidas. Um plano de salvação. Porque Ele pega aquele que menos se espera dessa pessoa. E nós vemos que Jezabel, ela lutou, ela fez tudo para que o povo caísse. E exatamente ela estava tendo êxito naquilo que ela queria. Era tirar o foco, era tirar a atenção do povo que estava adorando a Deus e trazer ao lado errado. Aleluias. Deus mandou profetas para orientar os reis. Nós vemos que Deus levantou na época de Davi, Deus levanta Natã, não só como um profeta, mas também como um amigo. Mas por que ele se torna amigo de Davi? Por quê? Porque Davi dava ouvido à palavra do Senhor. Deus estava ali sempre usando Natã para que viesse a trazer uma direção ao povo. E Davi, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo o profeta, nós vemos que ele vem e acata tudo aquilo que ele fala para ele. E o seu reinado é próspero. Nós vemos que o reinado de Davi foi um dos mais prósperos de Salomão. Foi um dos mais prósperos. Teve luta, teve dedicação, mas teve o quê? Ouvir os profetas de Deus. O temor ao Senhor. Nós vemos que ele ouviu. Mas agora nós trazemos ali para o reino ali de Acabe, nós vemos que era totalmente diferente, é inverso. Ele procurou em outros lugares prazeres, porque era da forma que eles estavam vivendo ali, era carne, pura carne. E nós vemos que quando se junta com o Jezabel, pronto. Aí ele achava que na verdade ele nem achava o que tinha que fazer. Na verdade ele era usado por Jezabel, porque tudo que ela falava ele obedecia. Algumas decisões ele tomava quando estava longe. Vemos que quando Elias mesmo esteve com ele ali, mas ele não tomou aquela atitude de já tirar Elias quando ele se encontra com ele. Porque se fosse o Jezabel já tinha mandado matar ele na hora. Mas nós vemos isso como escape ali. Mas nós vemos que naquele momento onde que ele está sendo usado por ela, as coisas vão procedendo, vão se andando mais para que as profecias, para que a palavra do Senhor, para que o Senhor voltasse a reinar no meio daquele povo. Era difícil, sim. Era a mesma coisa de você chegar num lugar, num recinto que estivesse somente com bebedice, com prostituições. Assim estava Elias naquele momento ali, diante daquela situação. Mas nós vemos que Deus dá a Elias ousadia. Nós vemos que Deus traz para Elias uma ousadia do Espírito. Daquela mesma forma que Ele traz para a nossa
nossas vidas para nós enfrentarmos as situações do dia a dia. Às vezes é difícil você pegar e falar, o duro é você fazer. Mas nós vemos aqui que diante daquela situação, nós vemos que Elias estava confiando no Senhor. Nós vemos que naquele momento que Elias se levanta para confrontar Acabe e confrontar Jezabel com a verdade, eles não aceitam aquilo. Aleluias. Nós vemos que aqui no capítulo 17, falando sobre Elias, Elias era um ativista que não era conhecido numa cidadezinha. E quando Deus levanta ele, traz para que eles viessem a confrontar, ele vem com autoridade. Quando eu estava lendo e meditando nessa palavra, eu vi aqui no capítulo 17, que diz que Elias era um divino morador de Gileade, um homem levantado por Deus para confrontar o pecado, confrontar a idolatria. E nós vemos que ele não tinha um passado que vamos dizer assim, é Elias, aquele que aleluia, aquele que é de tal parte, assim, já fez isso, já fez aquilo. Ali era o início da sua caminhada. Assim como um dia também você começou, que você achou que não era capaz, que você achou que não era para você, que você só tinha que ficar sentado nesse banco e sair daqui, ir para o teu trabalho, voltar, e não falar do amor de Jesus, não falar daquilo que você aprendeu aqui, porque você tinha vergonha, porque você tinha uma certa timidez, por você se sentir inferior a outras pessoas. Nós vemos que quando Elias vem, ele vem com essa ousadia. Glórias a Deus. Ousadia que é somente o Espírito Santo, somente Jesus, somente Deus pode colocar nas nossas vidas. Nós vemos nesse capítulo 17 que ele, a primeira coisa que ele fez foi que a orar a Deus para que não viesse chuva por um determinado tempo. Glória a Deus. Quando você para e lê, reflete naquilo que ele está orando para que acontecesse, porque ele fala com convicção. Ele fala com convicção aquilo que não era para acontecer. E aquilo acontece durante um bom tempo. Só que nisso ia respaldar dele também. Como ele oraria para que não chovesse se tudo dependia da chuva? Tudo depende da chuva. Nós vemos que assim que ele ora, começa a sequidão, começa a faltar alimentos, a produção, os animais começam a morrer. Nós vemos que ainda há nascentes. E Deus envia ele para aonde? Para o querido? Para o Jordão. Aleluia. Nós vemos que quando ele envia ele até ali, para o querido, ainda tem água. E o mais impressionante ainda é que Deus ordena para que os corpos alimentem. Olha Deus já trazendo a provisão sobre a vida dele diante daquilo que estava lançado na sua vida, para que ele viesse a fazer. E nós vemos que a partir daquele momento, quando eles estão ali, todos os dias ali, os corpos ali, trazendo carne, trazendo pão, trazendo o seu alimento ali, ele tendo água para beber, ele estava tranquilo. Porque ele estava confiando no Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. E quando ele estava ali, o tempo foi passando. As fontes, elas precisam de quê? De água, de chuva, para que elas venham se manter. E nós vemos que no decorrer do tempo, esta fonte, ela
secou. E Deus, mais uma vez, Ele traz uma provisão sobre a vida de Elias. Mais uma vez, Ele vem e providencia para que uma viúva viesse a cuidar dele, trouxer o sustento para ele, trazer comida para ele. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, 4, que ordenou aos corpos sustento, e aí no 17, 9. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos que quando ele vem, e Deus fala para ele sair dali, e a Serapta, que lá ele tinha uma viúva que ia lhe dar o seu sustento. Nós vemos que ele vai, e quando ele chega lá, Deus também traz a provisão sobre aquela casa, sobre aquela família. Aleluia. E aonde isso é uma caminhada de Elias com Deus. Nós vemos que quando ele começa a caminhar ali, começa quando ele está na casa dela, ele traz ali o alimento para a vida daquela pessoa, da viúva com seu filho. Ele pede para que ela viesse trazer o pão para ele, e ela não tinha mais. O que ela tinha ali que era para comer, ela e seu filho para comer. Mas assim mesmo ela obedece e faz, e Deus traz a provisão sobre a casa dela. E muitas das vezes nós achamos que não temos nada, mas aquilo que nós oferecemos, que está no nosso coração, aquilo que nós oferecemos, que ajudamos, aquilo que nós vamos fazer algo para alguém, aquilo é alimentar uma pessoa espiritualmente com a palavra do Senhor, fazer o convite, olha, vamos até a igreja, vamos até a minha congregação, hoje vai ter culto, uma bênção, o pregador vai ser uma bênção, os irmãos são uma bênção, vamos lá, você vai sair dessa situação, Deus vai trazer uma provisão para a sua vida. E a pessoa, através da tua palavra, onde você vai encher de entusiasmo aquela pessoa, porque você está contagiante com o Espírito Santo. Aquela forma ali, Elias fala com aquela viúva e ela aceita e vem e traz, e Deus traz a provisão sobre aquela casa. Nós vemos que no decorrer, quando ele estava ali se alimentando, quando ele estava ali naquela casa, de repente vem esta mulher e diz: ó Senhor, o que eu fiz? Que o meu filho agora está sem vida. Olha, meu Deus, será que Deus trouxe morte para aquela casa? Sendo que no começo ele tinha trazido a vida, mas nós vemos que Elias vem e traz este menino até ele e coloca em oração e traz a vida novamente para aquela casa. Ó Deus operando maravilhas de novo. E nós vemos que no final ela vem falando: agora creio que tu és o homem de Deus. Quer dizer que ela não creu quando ela estava no primeiro milagre, porque muitas das vezes assim é na nossa vida. Nós vemos um milagre, acontece conosco, mas nós já cremos depois que nós passamos por outra necessidade, porque nós não cremos totalmente no primeiro milagre. Mas isso é do ser humano mesmo. Mas nós temos que lutar contra isso, porque quando nós vemos uma bênção, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, mas confiar em Deus, que Ele traz a tua provisão. Aleluia, glória a Deus. Ali ainda estava bom. Agora no capítulo 18, aqui vamos ver a aprovação se estamos verdadeiramente no caminho do Senhor, se estamos com Ele, ou estamos só vindo à igreja cultuar, só estamos vindo aqui porque temos que cumprir uma tabela de sexta, de sábado e domingo, só vir nos cultos, fazer a nossa parte. Eita glória. Capítulo 18, ele vem falar muito conosco, porque ali houve ousadia. Porque ali
houve a convicção de Deus. Aonde ele há de enfrentar 450 profetas de Baal e 400 de Acera, glória a Deus, Acerá. Esses são os profetas que Jezabel colocava na mesa, e o governo, o reinado gastava com esses profetas, com as suas idolatrias, aonde eles faziam seus cultos pagãos, faziam orgias, faziam de coisas mais imaginárias, que era normal para eles. E era isso que eles se alegravam. Acabe gostava daquilo, porque satisfazia a carne. Quando muitos de nós no passado satisfazíamos a carne e vivíamos contentes lá fora com o que nós tínhamos, achando que era bom, que estava acima de tudo. Tínhamos amigos, tínhamos governadores, tínhamos prefeitos, tínhamos vereadores, tinha patrões, tinha funcionário de altos patentes, tudo. Quando acontecesse algum probleminha, nós tínhamos alguém para nos apoiar. Assim, mais ou menos não era com Acabe e Jezabel. E ele se sentiu para fazer o que queria. Mas nós vemos que Deus levanta ali Elias com ousadia para enfrentar eles. E quando ele fala para que levantasse ali aquele altar, e eles levantam aquele altar e que eles fizessem o culto deles, fizessem a oferenda deles, fizessem o holocausto deles, para que viesse a descer fogo sobre aquele holocausto, para que o Deus que descesse fogo naquele altar era o Deus verdadeiro. Onde Acabe, quando ele conversa com Acabe aceita aquilo, que aonde eu vou perder, porque eu tenho 850 profetas. A certeza dele era total. Mas nós vemos que quando ele chega ali, eles começam a se importar. O sangue de alguns começavam às vezes pegava até ovelhas principais, e começava aquele sangue para que viesse alcançar a atenção de Deus deles. Elias olhando dali, zombava, ria. Olha a alegria de Elias, olha a ousadia de Elias, que estava ali zombando e rindo daquilo que eles estavam fazendo. Isso. Nós olhando também, confiando nesse Deus maravilhoso que nós temos, com certeza nós expressaremos. Mas nós vemos a ousadia dele ali. Mas quando chega a hora dele, fala: não, gente, agora comigo que eu vou. Ele faz uma simples oração, que o Deus de Israel existia, que o Deus que ele servia e que ele era profeta de Deus. Olha a ousadia de Elias. Olha a ousadia de Elias quando ele faz uma pequena oração. Isso que nós temos que colocar no nosso coração também, na nossa mente. Que nós somos do Senhor. O Senhor, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Isso já é bom. Nós temos que ter convicções nas nossas orações. Eu estou orando, mas até agora nada. Eu estou orando há um tempo, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Porque às vezes você está orando por uma pessoa, mas essa pessoa ela precisa passar por um vale, ela precisa passar por algo na vida dela, para que ela venha ter convicção, porque você tem convicção do Deus que você serve. Nós não queremos isso.
difícil, nós não queremos ver um amado nosso, um amigo, passar por um vale, uma situação difícil. Nós não queremos. Mas muitas das vezes é preciso, como muitas das vezes essa viúva, ela pensou também que ela recebeu a bênção na sua casa, porque ela estava muito morrer. Muitas das vezes a família estava morrendo, já tinha separação, já estava tudo declinando para uma separação, para um filho sair de casa. Mas nós vemos que Deus traz essa convicção, o Espírito Santo traz essa convicção do nosso coração, para que nós cremos e acreditamos. E nós vemos que nessa pequena oração que Elias ora, o fogo desce. E quando o fogo desce, fala que ele tinha jogado o varão por água, e jogado água, e mais água naquele reino d'água. A palavra do Senhor fala que aquele fogo lambeu aquela água, lambeu aquela língua do fogo que veio lambendo tudo, que veio secando aquela água. Para mostrar também que o povo, quando Elias fala para que trouxesse os 450 profetas de Baal, nós vemos que ele chama Israel também para vir, o povo, para que visse o milagre de Deus. Que quando eles chegam ali, chegam ali, Elias ainda traz uma palavra para eles, para que eles viessem a se arrepender, porque eles estavam servindo a Baal, porque eles tinham um Deus poderoso. Ele fala para o povo de Israel ali naquele momento, mas o povo se cala, nada fala. E voltando ali, para mostrar também, para aqueles que estavam adorando, para aqueles que estavam cultuando este Deus, no altar que eles faziam, eles colocavam em volta, embaixo, o azeite, quando eles cultuavam a Baal. Eles colocavam o azeite para quê? Para que pudesse se aquecer e o fogo sair. Mas Deus, ele faz diferente. Ele mandou colocar água. E ali estava servindo um holocausto de animais mortos, pedaços. Baal era crianças que eram sacrificadas, queimadas ali, eram despedaçadas. Ainda fora as orgias que faziam antes, com as crianças, com os adultos, aqueles que estavam ali, para ser sacrificados. E as pessoas vendo aquilo, a diferença daquele altar montado para o altar de holocausto verdadeiro, aonde Deus desce o seu fogo, aonde com uma simples oração o fogo desce, Deus mostrando também para que eles viessem a arrepender. E sim, vai arrepender, mas como a viúva, muitas das vezes deixaram ainda passar pelos milagres de Deus. Aleluia. Aí eu falo para vocês, nós vamos lá no capítulo 19, do 1 ao 8. Vocês vão lá depois. Elias foge. Por que Elias está fugindo? Aí a pergunta fica: por que Elias está fugindo? De tudo que ele passou, Deus com ele, de repente ele se sente encurralado, porque quando Acabe chega, retorna para a sua casa e fala para Jezabel. Jezabel manda fazer o quê?
que no outro dia, naquela hora, se eles não tivessem a vida dele, para tirar a vida dele. Você vê o tanto que nós não devemos subestimar também o inimigo. Você tem convicção, Deus está na nossa vida, mas você também tem que ter uma vida com Deus. Mas Elias tinha uma vida com Deus, mas ele fugiu. Porque Deus, muitas das vezes, Ele permite você fugir, porque nós somos seres humanos, nós somos carne, nós somos frágeis, nós não somos super-homem. É por isso que nós temos que orar pelo nosso pastor, pela nossa missionária. Diante, vocês viram a necessidade que precisa de oração, porque somos falhos, temos as nossas fraquezas carnais. Nós vemos que Elias não tinha parente. Nós temos parente, como nós nos padecemos às vezes por causa de um parente que está doente, por causa que às vezes um parente que está fora do caminho do Senhor, nós lutamos ali, Senhor, fala essa alma, Senhor, nós conquistamos a ela, e essa pessoa se desvia, cai no amassar do pecado novamente, nós oramos, e nós vamos enfraquecendo também, muitas das vezes, daquilo. Mas é uma luta constante, nós temos que lutar contra isso. O Senhor me dá força, me dá segurança. Eu sei que essa pessoa tem que passar, mas Senhor, traz ela para a tua presença. Traz, Senhor, meu Deus, estes amigos, traz, Senhor, meu Deus, este parente. Traz para a tua presença. Isso vai causando desgaste espiritual. Por mais que você ore, por mais que há um desgaste espiritual. Fazendo palavra espiritual, é por isso que nós devemos orar incessantemente uns pelos outros. Porque nós temos filhos. Se alguma coisa acontecer com o nosso filho, gente, é um pedaço nosso. Se acontecer com um pai, uma mãe, é um pedaço nosso. O Senhor fala que cuidar da nossa casa, porque a nossa casa vale tudo, é a família. Esse é o porém. Elias não tinha parente nenhum, mas ele se sentiu ameaçado, ele se sentiu fraco. Só que Elias esqueceu que Deus tinha guardado alguns profetas. Aqueles que não se renderam, aqueles que não se prostraram, aqueles que não beijaram a Baal. E nós vemos aqui que quando ele percebe, quando vai até ali aquele monte, e quando Deus envia seu anjo ali para alimentá-lo, que ele olha aí, irmão, e está esquecendo uma parte tão importante, que ele pediu até a morte. Ele chegou no ponto de pedir a morte. Senhor, me leva, porque não tem mais jeito. Deus enviou um anjo para alimentá-lo. Ele desperta, então ele está ali naquele sono para Deus viesse, levasse ele, morresse. E quando o anjo toca, ele olha para o lado, ali está um bom conflito, ele vai, come, se alimenta. Ele pensou naquele momento assim, agora eu vou, né? E eu vou dormir de novo. Novamente o anjo vem, toca e para se levantar. E quando ele sai, anda mais 40 dias e 40 noites. Aquele alimento que Deus deu para ele ali, o sustentou. Esse é o alimento que o Senhor traz para nossas vidas, para nós prosseguirmos a caminhada. Porque no momento que nós estamos tristes, encurralados, desesperados, o Senhor nos dá esse alimento novamente para prosseguir. Não que acabou tudo, mas para prosseguirmos. Porque enquanto nós estivermos aqui, vai ter luz.
Mas nós temos a convicção desse Deus. Nós vemos que quando ele vai e esconde naquela caverna, chega ali naquela caverna e ali se tocou e não quis sair mais. E aonde Deus vem novamente. Deus vem novamente ali para que ele viesse a entender que o seu caminhar, a sua vida com Deus, não seria fácil. Mas ali, Deus já tinha dado a vitória. Porque ele estava ali, porque ele fugiu, porque ele era ser humano. Porque nós somos frágeis. Muitas das vezes nós vamos querer fugir, nós vamos fugir. Mas não deixa isso entrar no teu coração para que você venha a parar no teu ministério, parar a obra, porque muitos são os obstáculos. São palavras, são exclusões, são muitas das coisas que a pessoa coloca no coração e se deixa elevar para que ela não venha ter um crescimento. Mas nós temos que deixar tudo isso de lado e confiar no Senhor. Porque nós vemos ali quando ali na caverna, no 9 ali. E ali entrou na caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que fazes aqui, Elias? Olha, o que fazes aqui? Perguntando para ele. Porque ele parou. Mas nós vemos que o Senhor, ele vem novamente. Ele disse: sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Porque muitas das vezes esse vento que passa na nossa vida, e nós não conseguimos ali esperando, falando: será que é o Senhor nosso Deus que está passando por este vento na minha vida, este vento de dificuldade, esse vento que eu não consigo dar um passo à frente, mas o Senhor estar ali para eu acreditar e crer, é o Senhor meu Deus. Não era ele que estava no vento. Aleluia. Porém, passando por ele, veio um terremoto. Muitas das vezes vem aquela trepidation na nossa vida, aquele terremoto, e fala: Senhor, me segura. Senhor, me segura, que eu não estou tendo estrutura, mas é o Senhor que dá suporte, é o Senhor que dá estrutura, é o Senhor que me capacita. O Senhor está nos terremotos, mas porém não estava no terremoto. Que são situações que nós temos que passar. É o vento, é o terremoto. Aleluia. E aí vem aquele fogo consumidor. Não consumidor, irmãos. Mas vem aquele fogo, vem devorando tudo, vem queimando tudo, vem trazendo aquela desesperança, parece um fracasso, as derrotas. Senhor, o Senhor está no fogo, mas não. Olha isso. É o vento, é o terremoto. Aleluia. E o fogo. São coisas que nós vamos passar. Muitas das vezes estamos passando. Mas depois do terremoto veio o fogo, e o fogo do Senhor. E veio o Senhor que estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e suave. Essa voz mansa e suave. Aí ele conheceu a voz do Senhor. Aonde ele se coloca e sai, porque ele está
Ele não quer ver aquela glória, ele quer ver, ele quer sentir aquela glória de Deus. Ele sabe que é o Senhor que está falando, porque eu sei quando você está orando na madrugada. Você sente a presença do Senhor intensamente na sua vida. É quando você começa a arrepiar, onde você começa ali, Senhor, sentir a glória, a presença do Senhor na tua vida, aonde você sabe que Deus está te dando uma resposta, você sabe que Deus está provendo ali aquela cura, aquela libertação, aquilo que o Senhor tem, aquilo que você tem pedido ao Senhor, porque você sabe que quando a presença do Senhor está na tua vida, é porque Ele já providenciou tudo, porque às vezes, irmão, nós vamos passar por este vento, por este fogo, Senhor meu Deus, porque tem que passar por isso, porque é necessário para nossas vidas. Há uma lapidação para os obreiros da casa do Senhor, para que vocês venham lá na frente a saber lidar com as situações, para que vocês venham ser exemplos. Aleluia, glória a Deus. Não estou falando que você vai ter que passar por um deserto muito perigoso, mas Deus está passando por você, se você passar, te dando as mãos, te orientando, como Elias estava ali também. Por mais das vezes que Elias passou ali com Deus, e ele ainda parou, muitas vezes nós paramos, mas o Espírito Santo do Senhor vem sobre as nossas vidas e amém, irmãos? Ficar por aqui, as horas já se passaram, mas que o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, para que nós não venhamos parar. Então, vamos parar ou vamos caminhar? Com tudo isso que Deus falou, com tudo isso que Deus já tem feito na sua vida, com tantos os milagres que Deus tem feito na sua vida, nós vamos parar no capítulo 19 ou vamos caminhar? Então, vamos caminhar com Cristo. Eu quero falar para você. Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que traz a perseverança, o sustento para a nossa vida. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade, as palmas para o Senhor Jesus.